Vamos com este confronto brasileiro entre Flamengo e Internacional, jogo que você vai acompanhar amanhã aqui na ESPN e também no Disney Plus. Então já a nossa equipe de reportagem posicionada para trazer tudo desse jogo. Pedro Henrique Torre e Gustavo Berton chegando conosco. Começo contigo, Pedro. Seja bem-vindo, amigo. Um beijo. Tudo bem, Glaucia? Um grande beijo para você, um abraço aí, Zupac, companheiro Berton também, já podemos almoçar por hoje, mas enfim, estamos aqui, cada um posicionado no seu canto. Eu começo hoje porque, claro, Flamengo é o mandante dessa partida. Na próxima semana, o mandante vai ser o Internacional, aí o Berton vai abrir as honras da casa. Enfim, muito bem, estamos aqui agora no Maracanã, precisamente 16h45, como diria o amigo Cícero Melo. Estamos por aqui, o pessoal está até rindo aqui do Cícero, mas é verdade, estamos por aqui. E o Flamengo se preparando nesse momento no Ninho do Urubu para a partida contra o Internacional. Os últimos acertos, ia ter um grande último acerto que o técnico Felipe Luiz tem que fazer. Não vai ter Arrascaeta para essa partida, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, levou no finalzinho da partida, no final da fase de grupos, perdão, contra o Deportivo Táchira. Então, 3 jogos, fica 3 cartões e 1 jogo de suspensão, perdão. Então a bateção aqui no Maracanã fica até difícil se concentrar nesse momento. Mas, de fato, o Flamengo tem dúvidas para quem vai ser o substituto, porque o Carrascal, ele não entrou contra o Mirassol, então ele tem nenhum minuto jogado, não tem nenhum minuto jogado junto com a equipe, além de treinamentos, mas em jogo oficial não tem nenhum. E tem a possibilidade de Luiz Araújo ou Plata, são possibilidades para o técnico Felipe Luiz. Aí o Luiz Araújo por dentro, o Plata na direita, como é mais o seu habitat, mas o habitat do Luiz Araújo também costuma ser mais à direita, pode ocorrer essa inversão de Luiz Araújo por fora e Plata por dentro. Então é essa a grande dúvida. O Jorginho volta depois de suspensão no Campeonato Brasileiro para o técnico Felipe Luiz. Então o Flamengo muito focado aí nesse confronto com o Internacional. De minha parte, Glaucia, só para rapidamente devolver para você aí, ontem teve uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo falando bastante sobre a questão de Maracanã, novo estádio, etc. O novo estádio nem foi tão tocado assim, mas mais Maracanã. O Flamengo mostrou lá que a operação está saindo de uma margem de lucro de 37% e está bem mais próximo de chegar nos 75% de lucro, que era o objetivo. Houve algumas mudanças aqui no Maracanã e outras ainda vão acontecer. Retirada de cadeiras no setor norte, isso vai ampliar a capacidade do estádio. E também aquela malfadada rede que tem no Allianz Parque, na Arena MRV, para o setor visitante, deve ser colocada também aqui no Maracanã. Pelo que a gente sabe, apurou e tudo mais, o Flamengo espera ter um Maracanã mais rentável, que aí sim vai partir para a construção do estádio do gasômetro. Está em estudo, alguns estudos ainda em fase final já, mas já tem uma estimativa atual, a diretoria do Flamengo, que deve custar em torno de 2,5 a 2,8 bilhões para realizar aquele estádio ali do gasômetro. Então comprometeria demais as finanças se o Flamengo não fizer tudo organizadinho. Então eu devolvo para você, Glaucia, se ouviu a batucada aqui no Maracanã, o martelo batendo, fica não, o pessoal ajustando tudo para esse jogo de amanhã, que vai ter mais de 60 mil pessoas aqui no Maracanã. Faz parte, Pedro. Obrigada, amigo. Com certeza amanhã vamos falar bastante desse confronto aí contigo também. Gustavo Berton, mais uma vez, seja bem-vindo. Um beijo. Tudo bem, Glaucia? Obrigado, beijo para ti e para todo mundo. Já estou aqui em frente ao hotel da concentração do Internacional. O Inter pousando em instantes aqui no Rio de Janeiro. E é só o tempo de deslocamento do aeroporto aqui para a concentração. O Inter chega por aqui. Pude notar já, mesmo no aeroporto em Porto Alegre, quando saiu hoje pela manhã, e já aqui no Rio de Janeiro, muita movimentação de torcedores do Internacional. O Inter vai ter aqueles 2.000 torcedores representando, mas o torcedor colorado mostrando uma confiança. A verdade é que o torcedor do Inter renovou suas esperanças. Estava bastante abalado com as derrotas em casa, a eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense, mas a vitória sobre o Bragantino renovou as esperanças do Colorado. Não só pelo resultado, mas pelas alternativas que o Roger encontrou e que ele deve colocar em campo na partida contra o Flamengo. Uma delas, por exemplo, o Bruno Tabata, entrando pela direita, não só pelo Bruno Tabata, que foi de boa atuação, mas porque ele empurra o Wesley também para a esquerda, onde ele combina muito bem com o Bernabé nos seus melhores momentos. O outro ingresso do Alan Rodrigues no meio-campo, jogador que está mais
movimentação, mais vitalidade ao lado do Thiago Maia. E na frente o Ricardo Matias, né? Que o torcedor hoje pede Ricardo Matias até pela má fase de Ener Valencia e Rafael Borré. Então esse, sem muito mistério, deve ser o time do Internacional. Só para você ter uma ideia, deixa rapidamente, amigo, vem cá você rapidamente, vem cá. Seu nome, por favor. Lucas. Veio pro jogo ou mora no Rio de Janeiro? Não, eu tô há um mês aqui no Rio, porque eu sou atleta do Flamengo, de remo, e aí eu tô aqui. Vai com 2 corações, então. Não. O futebol é um só. Rapidamente só, dá para levar um bom resultado para Porto Alegre? Esperamos que sim, né? Renovou as esperanças? Sim, do último jogo renovamos, né? Vamos torcer aí pro Matias. Pois é, eu ia te fazer essa pergunta. Valência, Borré ou Matias? Matias, não tem dúvida, né? O torcedor do Inter tá pedindo. Obrigado. Teu nome de novo? Valeu, é Lucas. Valeu, Lucas. Obrigado. Só pra você ter uma ideia, tem movimentação aqui, Glaucio, até o torcedor do Inter prometia fazer uma ruas de fogo por aqui, aquela que é tradicional da chegada do time do Beira-Rio. Não sei se vai dar, ainda tem sol aqui no Rio de Janeiro, mas dá para ver pelo torcedor colorado esses 2 pontos que eu estava colocando, né? Primeiro, esperanças renovadas de que, se não dá para vencer o Flamengo, pelo menos levar um bom resultado para decidir em Porto Alegre. E o torcedor pede na frente o garoto Ricardo Matias, justamente pela má fase de Ener Valencia e Rafael Borré. Um último relato de um gaúcho aqui no Rio de Janeiro. É forte, tá? Não está calor. Não está calor no Rio de Janeiro. Estou de manga curta, mas não está calor no Rio de Janeiro. A temperatura baixou um pouquinho, a brisa é forte, mas é esse o cenário. Torcedores do Inter por aqui e o Inter chegando daqui a pouquinho na concentração, já se preparando para esse jogo contra o Flamengo nessa quarta-feira, primeiro jogo das oitavas. Glaucio. Boa, Berton, obrigada. Se o gaúcho está com frio, realmente está frio. Exatamente. Boa sequência de trabalho aí, o Berton também acompanhando essa chegada do Inter ao longo da nossa programação, trazendo tudo para Flamengo agora em Inter. A gente já vai falar do Fortaleza, mas vamos com informações do Pedro Henrique Torre. Olha a zica aí. Mengão. Pedro, os destaques. Tudo bem, Felipe? Um grande abraço para você, abraço aí para o Pascoal, Zinho, todo mundo ligado com a gente no Equipe F, sempre é legal participar. Estamos aqui no ambiente do jogão de amanhã, vai ter a nossa transmissão, 21h30, Flamengo e Internacional, a primeira perna das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. O Inter foi melhor do seu grupo, então o Flamengo não, então o Inter tem esse direito de decidir a vaga, a classificação em casa. Mas é o mesmo panorama de 2019, Felipe, porque em 2019, nas quartas de final da Libertadores, Flamengo e Inter se enfrentaram. Primeiro jogo no Maracanã, 2-0 para o Flamengo, 2 gols de Bruno Henrique e 1-1 lá no Beira-Rio. Então fica essa questão, o Flamengo quer repetir essa fórmula, por que não? Mas tem um probleminha para essa partida. O Arrascaeta fica fora desse jogo, suspenso pelo 3º cartão amarelo, não joga. Por outro lado, tem o Jorginho de volta, que não estava possibilitado de atuar por suspensão também no último fim de semana contra o Mirassol. Mas o Arrascaeta pega bastante, o debochado, né, Pascoal? A gente sempre fala, camisa 10, muito bem nessa temporada, enfim, assistências, gols. Mas ele tem esse problema ali. Como é que ele vai resolver? Ele tem o Carrascal, foi banco contra o Mirassol no último fim de semana, e aí não jogou, mas o Felipe às vezes gosta de ousadia, e tem a dupla Luiz Araújo e Plata, um pelo centro, talvez o Luiz Araújo, o outro pela direita, como é o caso do Plata, que vem atuando bem, mas pode inverter também, porque o habitat do Luiz Araújo é o lado direito do campo. Então tem essas possibilidades aí do Flamengo, o Flamengo travando um pouco mais escalações, fazendo um certo mistério, para não dar arma para o adversário. É um jogo muito importante, a eliminação na Copa do Brasil aumentou a pressão nos 2 torneios restantes, o Flamengo lidera o Brasileiro. Eu estava falando que o jogo vai ser aqui no Maracanã, esse Maracanã recheado, só para pontuar que acho que vale a pena, o torcedor sempre sabe. Ontem no Conselho Deliberativo do Flamengo houve uma reunião, a nova diretoria já tem 7 meses, mas a gente ainda chama de nova diretoria, explanou assim sobre a gestão dos negócios do Maracanã. O Flamengo administra junto com o Fluminense através de uma empresa, enfim, está tentando aumentar a margem de lucro para 75%, estava em 37% quando assumiram, então está aumentando, está indo para esse valor, chegando perto ali dos 75%, com muitas questões aqui dentro do Maracanã, muitas medidas para tentar maximizar ao máximo o lucro da operação. Diante disso, o Flamengo deve fazer mais mudanças, tirar algumas cadeiras no setor norte
e aumentar a capacidade do pessoal ficar em pé, algo como foi feito no Monumental de Nunes, é mesmo mais ou menos ali a ideia, e também a malfadada rede. A gente tem que falar assim mesmo, que é uma malfadada rede. No setor de visitantes já tem no Allianz Parque, na Arena MRV, a torcida do Flamengo sofre muito com isso, então é uma ideia que deve ser implementada aqui no Maracanã. E estou falando tudo isso porque ontem foi citado muito brevemente a situação do novo estádio do Flamengo. Pelo que a gente tem de apuração, se não foi falado na reunião, o novo estádio em fases já avançadas de estudo e tudo mais, deve custar em torno de 2,5 a 2,8 bilhões. Estimativa de agora da diretoria. Então, quer ter tudo bem encorpado, a gestão, operação do Maracanã com lucro bem para aí o Flamengo partir para essa construção do estádio no gasômetro, né, no terreno do gasômetro. Então é isso, Felipe. Fico por aqui, me estendi, mas tudo bem, vale sempre pela informação de chamar para a rapaziada aí que está de olho no Equipe F. A gente fica por aqui, mas não dorme. A gente vai e aí depois a gente volta amanhã para essa grande transmissão de Flamengo e Internacional. Felipe. Valeu, Pedro, trazendo as informações do Flamengo. A gente já vai saber do lado do Inter, o Gustavo Berton, que está acompanhando o Colorado. Berton, o espaço é seu, 5h54, boa tarde para você. Tudo bem, Felipe? Boa tarde para você também, quase boa noite, né? E olha, festa impressionante aqui do torcedor colorado. O Inter chegou há poucos instantes, os ônibus do Internacional estacionaram aqui na frente da concentração. E a gente tem até as imagens das ruas de fogo feitas pelo torcedor colorado. Aquela tradicional rua de fogo que o torcedor do Inter costuma fazer no Beira-Rio na chegada do time, teve aqui em Copacabana, sim, no Rio de Janeiro. O torcedor esperou o Internacional com uma festa muito grande, as ruas de fogo, os torcedores e os jogadores puderam sentir um pouco do clima que os torcedores do Inter estão sentindo. A verdade, Felipe, é que o torcedor do Inter resgatou um pouco da esperança, né? Estava muito desacreditado após a eliminação na Copa do Brasil, as derrotas em casa no Campeonato Brasileiro, o empate com o Vasco, derrota para o São Paulo, mas a vitória sobre o Bragantino, não só pelo resultado de 3-1 fora de casa, mas também pelas alternativas encontradas pelo Roger, né? Com o Bruno Tabata por um lado, o Wesley indo para a esquerda ao lado do Bernabei. Rapidinho aqui, isso. A movimentação está muito grande por aqui. Mas o Wesley pelo lado esquerdo, o Alan Rodrigues do meio campo, tem movimentação muito forte no meio campo, e principalmente, Ricardo Matias lá na frente. É a grande esperança hoje do torcedor do Internacional. Deixa eu ver se eu consigo trazer. O torcedor está cantando. Vem cá. Dá pra levar um bom resultado. O torcedor do Inter renovou a esperança depois da vitória em Bragança. Sim, é o Inter! E a gente vai ganhar tudo nessa porra! É empolgação, vem cá, meu amigo. De Caxias do Sul, De Caxias do Sul, chegou quando aqui no Rio? A gente chegou sexta passada já. Já tá aqui direto. Loucura, é o Inter. Abre o Maraca amanhã. Com certeza. Dá pra levar um bom resultado pra Porto Alegre. 2-0 o Inter, vamos pra cima. Cá, escalação, Valência, Borré ou Ricardo Matias? Ricardo Matias. O torcedor tá acreditando. Muito. Merece. Vem cá. É colorado, hein? Eu sou colorado. Aqui eu sou colorado? Aqui é colorado, é lá eu de lá, sei, eu conheço ele, hein? Sou ESPN. Amigo de infância dele. Tá ouvindo ou não tá? Tá ouvindo? E aí? Meu irmão, vai dar pra levar um bom resultado pro Rio? Nunca mais falar pra minha mãe, né? Hã? Vai dar pra levar um bom resultado pra Claro que vai. Tu acha que eu vou ter medo de quem, cara? Que é Inter, ó. E lá na frente, quem é que o Roger vai escalar? Mostra a camiseta aqui. Tá com o Inter embaixo. Beleza. Ele quer. Ele tá achando que vai revelar alguma coisa hoje. Vem cá, meu amigo. Vamos. Pesquisa rápida aqui, lá na frente. Borré, Ener Valência ou Ricardo Matias? Ricardo Matias, com certeza. O Guri vai meter 2 gols, 2-0 amanhã, 2 gols do Guri. Valência e Borré não dá mais. É 2 gols do Ricardo Matias. Vai dar pra levar um bom resultado pra Porto Alegre, então. Vai. E nós vamos nos classificar, vamos chegar à final, vamos ganhar do Palmeiras e é campeão Tri da América. Teu nome? Lucas Grala. Chegou hoje ou mora no Rio? Cheguei hoje, vou embora sexta, o Inter. Tá aí, ó, o torcedor do Inter tá confiante, essa que é a verdade. Voltou a esperança, a confiança do torcedor do Internacional para esse confronto contra o Flamengo, onde eu repito, o torcedor estava bastante desacreditado, mas as alternativas encontradas pelo Roger e principalmente o Ricardo Matias, a gente ainda não sabe se ele vai ser titular, né, a grande dúvida, o Bruno Tabata e o Alan Rodrigues, esses com certeza, mas tem essa expectativa também do Ricardo Matias. Uma informação só de Inter, o Inter rescindiu o contrato do volante Fernando, tá? Não joga mais pelo Internacional, ele sofreu uma lesão grave no joelho,
ESPN, e ele abriu mão de receber o que tinha aí a receber pelo Inter, que era cerca de 5 milhões de reais até o final do seu contrato. O Fernando não é mais jogador do Inter, o Inter vai agora com o que tem para esse jogo contra o Rio de Janeiro. A galera tá dizendo que eu sou colorado, filho. Da minha boca ninguém ouviu, mas enfim, torcemos pelo time da ESPN e vamos forte para esse jogo contra o Flamengo, Inter e Flamengo, esse jogo no Maracanã, das oitavas de final da Libertadores. Tá certo, Felipe? Abraço pra ti, tá empolgado o pessoal aqui. Claro, e eu só queria dizer, esse uniforme colorado que o Berton tá usando, eu também tenho em casa, o Pascoal também, porque é a camisa polo bonita da ESPN. É cor de vinho. Exatamente, ela é vinho. Ela é minha, exatamente. Essa aí eu também tenho. Se é por isso, então eu quero ver ir na Arena do Grêmio. É isso aí. É isso. Por isso que a gente tem olha ali como que é? Ó, tem a jaqueta, tem esse. Eu ia falar que é um pullover. O que é isso aí? É uma malha, exatamente. É uma malha azul. A gente, não sei se foi de caso pensado, sim, mas a galera falou: deixa eu dar um uniforme pro Berton conseguir variar. É melhor ser assim. É melhor. Zinho, expectativa esse Flamengo e Inter? Espetacular, né? Que jogaço, né? Que confronto na Libertadores. Aquela coisa, né, do Pascoal, e assim, vai ter que ser isso. O Flamengo tem que ter exemplo de o que aconteceu na Copa do Brasil. Exemplo. Não dá pra você, vou mesclar ali. Ele é a favor. Muito obrigado, Zé. Vou mesclar ali, vou segurar aqui, vou administrar. Não. É decisão. O Inter vem com tudo. Né, o Roger é muito bom treinador, um duelo muito legal, né? Roger e Felipe Luiz, a nova geração. O Roger com uma rodagem maior, mas é jovem também, né? Como treinador. Tive a felicidade de jogar ao lado do Roger, de ser campeão ao lado dele. O Felipe Luiz, acompanhei a carreira dele toda como jogador, né? Não jogamos contra, porque ele é mais novo e também ficou muito tempo na Europa. Assim, o Flamengo, time por time, tem um time melhor. Mas vai ter que jogar o primeiro jogo como se fosse a final da Copa do Mundo. Tem que fazer o resultado no primeiro jogo, o Flamengo, porque não vai ser fácil o jogo da volta. O pensamento do Roger com o Inter já é diferente. Vamos segurar o Flamengo no primeiro jogo, vamos segurar para trazer a decisão para jogar em casa. Duelaram em 2019, né? O Flamengo ganhou os 2 jogos, né? O Bruno Henrique brilhou, o Felipe Luiz era jogador ainda do Flamengo. Mas assim, pelo elenco que tem, o Flamengo leva um certo favoritismo, mas é muito taco a taco pela grandeza das duas equipes, pelo confronto, né? 2 clubes brasileiros nessa fase, e não dá para você dizer que assim, já está decidido, o Flamengo é muito melhor. O Flamengo leva um certo favoritismo, mas não quer dizer que está decidido. Tinha essa vantagem também, esse favoritismo contra o Atlético, e não classificou na Copa do Brasil. É mata-mata. Né? Jogo de ida e volta, a concentração, como eu já falei, eu vivi muito isso, jogando Copa do Brasil, jogando Libertadores, vivi muito esse clima, esse ambiente de o Internacional como está saindo, vindo para o Rio de Janeiro, dessa motivação, desse apoio do torcedor. Nessa hora, os caras esquecem se está bem no Brasileirão, se não está, se saiu de outra fase lá, de Copa do Brasil. Não, agora é o jogo do ano. Né, o apoio total para a grande decisão do ano. E o grande confronto contra aquele time que é considerado o melhor do Brasil. No caso, o elenco que o Flamengo tem. Jogaço. Está em aberto aí. Como eu falei, o Flamengo tem que aproveitar o mando de campo nesse primeiro jogo. O duelo entre Flamengo e Internacional promete ser uma das partidas mais eletrizantes desta fase da Libertadores. Apesar das ausências e incertezas no meio-campo rubro-negro, a força do elenco, a experiência em jogos decisivos e a atmosfera única do Maracanã colocam o Flamengo em posição de favoritismo. Já o Inter chega motivado por boas atuações de jovens talentos como Ricardo Matias, mas ainda precisa provar que pode manter intensidade e consistência contra adversários desse nível.
No agregado, a tendência é que o Flamengo se imponha, mas o futebol, como sempre, é capaz de nos surpreender. Então é isso, meus amigos. A bola vai rolar e tudo indica que teremos um jogão daqueles. Flamengo e Inter entram em campo para escrever mais um capítulo dessa rivalidade, e eu sigo apostando no favoritismo rubro-negro. Mas Libertadores é Libertadores e ninguém pode vacilar. Agora é esperar o apito inicial e ver quem vai carimbar a vaga. A gente se encontra no próximo vídeo com tudo sobre o pós-jogo. Até lá e que vença o melhor!